possível. O tema que nos traz aqui é a Europa trouxe progresso, ponto de interrogação. E a Marina Costa Lobo dizia na quinta-feira, em declarações ao Diário de Notícias, que havia um consenso em relação à Europa durante, até há relativamente pouco tempo, que era um bocado vazio, dizia ela. As pessoas aceitavam a Europa sem saber exatamente o seu significado e sem questionarem as consequências. E esse consenso vazio não ajudava o país. Eu acrescento, agora de modo próprio, que a crise veio abalar esse consenso. E a coisa ficou mais ou menos assim. A adesão foi boa para Portugal? Sim. E a entrada no euro? Não sei. Portugal deve continuar na Europa? Sim. E deve permanecer no euro? Não sei. A crise pode, de todas as maneiras, dar agora um novo conteúdo ao consenso. Ou, pelo contrário, acabarmos a constatar que não há consenso em relação a este desígnio. Na preparação desta conversa que nos traz aqui, foi, no entanto, absolutamente consensual entre todos os participantes, que já vou apresentar, que podíamos distinguir a relação ao ponto em que estamos, portanto, ao ponto de chegada, 3 períodos. Um primeiro de euforia, que seria um período entre 86 e 92, depois um período de compromisso com a Europa, de firme compromisso, de 93 a 99, e depois um de 2000 a 2010, que corresponderia a um período de adormecimento. E chegámos a que ponto? Eu classificaria um ponto como uma espécie de ressaca. Acordámos e estamos cheios de dor de cabeça. E o nosso futuro não se apresenta uma coisa nada descomplicada. Vamos tratar, nas primeiras intervenções, os 3 períodos, traçando, portanto, um quadro do ponto de chegada. E eu deixaria para a assistência, digamos, a colocação das perguntas em relação a como sair daqui, ou como, que comprimidos, que remédios é que nós podemos adotar para melhorar o nosso estado de integração na Europa. E comigo, para responder a isto, a estes vários pontos, eu tenho, começando ali pela ponta mais à direita, a Joana Mateus, que é licenciada em jornalismo. Os jornalistas vão ficar aqui em maioria no palco, digamos. É especialista em comunicação, é a jornalista, agora não está a exercer jornalismo, e é coordenadora executiva do estudo desenvolvido para a Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre os 25 anos de Portugal europeu, que hoje foi basicamente apresentado por Augusto Mateus, que é, aliás, pai da Joana. Temos também a Cândida Pinto, que estudou também Comunicação Social no Instituto de Ciências Sociais e Políticas, começou a sua carreira na rádio, de que eu sou também, destacou-se como grande repórter na TSF, foi depois subdiretora do Expresso durante bastante tempo e hoje, depois de nos brindar na SIC com uma série de reportagens de guerra, é provavelmente a repórter que mais tempo teve na guerra em Angola em 94, na Guiné em 98, no Kosovo em 99, em Timor, no Afeganistão. Ela fez também uma série de reportagens, e é esse, aliás, o motivo que a trazes aqui, sobre as mudanças sociais em Portugal ao longo dos últimos 25 anos, numa perspectiva assim já muito societária e menos económica. E temos também o professor Pita Barros, que é catedrático de Economia na Universidade Nova de Lisboa, especialista e professor de Economia Industrial e Economia da Saúde, é um blogger conhecido, eu aconselho, Momentos Económicos e não só, no seu blog, e confessava-me há pouco que talvez viesse a ser jornalista um dia destes, portanto ficaríamos mesmo em... Não sei se isto é um recado para os jornalistas, mas podíamos ficar aqui em maioria. E começava, se calhar, pelo professor Pita Barros e pela primeira fase em relação à euforia. 86, 92, o que é que aconteceu em Portugal e desse passado alguma lição para o futuro? Esse passado 86-92 foi um momento marcante para Portugal. Nós tivemos um processo revolucionário e, a dada altura, na década de 60, avançou-se com a ideia de vamos entrar na União Europeia. Funcionava também como um seguro para a democracia, como já foi aqui dito, mas foi algo que obrigou a uma preparação do Estado português e da sociedade para um desafio novo. Isso mobilizou, nesse momento, a sociedade
e levou-nos em 86 a assinar-se, em 84 e depois em 86 entrar-se. E nesse momento entraram fundos estruturais com alguma relevância em Portugal, trouxeram um balão de oxigênio depois de um período de ajustamento que nós tínhamos tido em 83 e 84, que se traduziu durante esses 6 anos num crescimento que foi ao mesmo tempo o aproveitar dos fundos, melhor ou pior podemos discutir como é que foi, a Joana poderá depois dar alguns números também sobre isso, mas que foi claramente um momento de a tal euforia. Conseguimos um objetivo, estamos de alguma forma com a recompensa desse objetivo, conseguimos crescer economicamente durante esse período, transformamos as nossas instituições e, portanto, chegámos a 92 com o projeto do Mercado Único e estamos lá dentro. E vemos que, ao fim de 6 anos, conseguimos ser cidadãos de pleno direito da União Europeia. Neste percurso também fizemos, começou-se e acabou-se o CCP, tivemos uma presidência da União Europeia, portanto tivemos toda uma inserção num contexto europeu do qual nós tínhamos estado arredados durante muito tempo. E, portanto, de certa forma, a euforia foi conseguir respirar lá dentro e conseguir crescer durante aquele período. Estávamos otimistas nesta altura. O choque social foi? Eu acho que sim, eu acho que todo esse período que foi definido e que me parece muito bem, de euforia entre 86 e 92, enfim, é de facto aquela altura onde se encurtam as distâncias também dentro do país, portanto há todo o avanço do asfalto pelo país, que depois, enfim, levanta muitas interrogações, se não há um excesso, uma vez que nós temos atualmente muito mais quilómetros de autoestrada do que a média europeia, acho que é 2 vezes mais do que a média europeia, mas de facto existia alguma necessidade, se calhar houve um excesso no que foi construído. Houve também, creio que dessa altura, e já depois talvez um pouco em 92 também, enfim, falando um pouco na área onde trabalho, foi na altura em que surgiram as televisões privadas, e é uma altura que eu acho que marca uma grande diferença na sociedade portuguesa, porque nós, se calhar, hoje temos dificuldade a imaginar como é que era um país onde existia, de facto, uma única televisão estatal, que tinha uma determinada hierarquia e forma de mostrar as instituições, porque, fundamentalmente, mostrava as instituições à população. E com 92, com o surgimento da SIC e da TVI, em fevereiro de 93, há uma mudança que eu acho que é bastante profunda no acesso das populações e das reivindicações que as populações tinham ao espaço mediático e ao espaço público e ao poder. Portanto, estabelece uma ligação que eu creio que antes não existia, que depois teve os seus sucessos também, como acontece sempre em várias áreas, mas acho que houve aí uma alteração de comportamentos que tem a ver com esse acesso e com a população sentir que pode reivindicar e que tem voz ativa na coisa pública, que antes era muito mais limitada. No panorama mediático surgiram também na altura, durante este período, projetos editoriais diferentes, portanto, desde o independente ao próprio público. E as rádios também. As rádios locais. A TSF surge da TSF. Neste período. E, portanto, em termos mediáticos, de facto, há aqui uma alteração. O independente, de facto, é uma marca muito forte deste período, muito ativo, não é? Às vezes, enfim, com muitas interrogações, mas eu acho que teve um papel extremamente importante. O público surge também nesta altura, portanto, curiosamente, sempre, do ponto de vista mediático, muito europeísta, sempre a leitura. Eu sou bastante responsável por isso, por esse europeísmo em vários órgãos, mas, de facto, era a tónica dominante, era, de facto, um grande entusiasmo pela Europa, de todos os protagonistas. Joana, que indicadores... Trouxe aqui uns indicadores, agora estou cheia de indicadores desde que fiz este livro, mas que ajudam bastante a perceber esta euforia também da comunicação social, porque tínhamos uma macroeconomia muito feliz. Neste período, 86-92, a população empregada aumentou mais de 500 mil. O desemprego desceu de 8% para 4%, e é um número que nunca mais vamos ver tão baixo até agora. A inflação, que era 26%, em 83, 84, eu não me lembro, tinha 8 anos na altura, desceu para 13% em 86 e para 8% em 92. Tínhamos pela primeira vez uma inflação abaixo
dos 2 dígitos. O crescimento do rendimento aumentava, os salários eram melhores, e é aqui que nascem uma série de coisas que hoje discutimos, como a proteção ao desemprego, em 85, o IVA em 86, o IRS e o IRC em 89, o 14º mês de pensão é de 1990, e a semana de trabalho reduz para 44 horas em 91, depois é que vem então as 40. Neste período aparecem também 2 coisas que eu acho bastante engraçadas, que é a Auto-Europa, o maior investimento direto estrangeiro, e também a Zara, que abre na Rua de Santa Catarina, no Porto, eu lembro perfeitamente da vez que entrei lá. São mais 2 coisas. Quando nós falamos de convergência, e vamos sempre falar de convergência com a União Europeia, usamos um indicador que é o PIB per capita em paridade de poder de compra. Ou seja, o que se produz no país, divide-se pela população, tira-se a diferença de preços em relação aos outros países. Este indicador de nível de vida subiu de 65% da média da União Europeia para 79%. Se tivéssemos mantido este surto, este impulso, logo na viragem do século XXI, tínhamos um nível europeu, o tal que parece que agora nunca vamos atingir. E já nesta altura, só para terminar, éramos mais europeus a consumir do que a produzir, porque embora este PIB per capita fosse de 79%, no consumo já éramos de 88% da média da União Europeia. Portanto, já estávamos... Aqui já estava um embrião de qualquer coisa. Já estávamos aí. Eu não sei se a Joana tem, mas comparativamente com Portugal, a Irlanda fez um caminho semelhante? Não. Em relação à aproximação à Europa, foi mais rápido? Sim, foi mais rápido. Foi mais rápido. Muito. Ou seja, se nós tivéssemos sido irlandeses, digamos, na viragem do século, estaríamos ali já a colar à convergência que era ambicionada. Mas depois fizemos o esforço adicional e tudo corria bem nessa altura. Portanto, o esforço adicional da adesão ao euro parecia, na altura, uma consequência natural deste sucesso. Era no período seguinte que nós vamos ter, chamamos de compromisso, que também podemos chamar de corrida ou de corridas, foi de 93 até as moedas do euro, 2002, embora o euro comece realmente em 99, né? E que foi uma altura em que se assumiu uma plena participação no processo europeu e de haver um compromisso do país, daí o nome, de chegarmos ao euro, de sermos um dos países fundadores do euro. O que nos ia exigir que naquele período nós abandonássemos o que tinha até sido aí muito a nossa tábua de salvação em ajustamentos económicos. Mesmo antes de entrar no euro, nós tínhamos que entrar no mecanismo de taxas de câmbio, o que já obrigava a diminuir a variação da taxa de câmbio que tínhamos face a outros. Portanto, começámos logo a desligar ou a desmamar o vício de desvalorizar para manter a competitividade. E durante esse período de compromisso, nós conseguimos ir mantendo a competitividade da nossa indústria e continuar a crescer alguma coisa, menos do que no período de euforia, mas como tínhamos um objetivo claro, que era cumprir os indicadores macroeconómicos que nos permitiriam participar no grupo do euro, o nosso objetivo estava focado naquele ponto. Criámos também 2 outros objetivos interessantes, e de quais eu voltarei depois mais à frente, e se nós falarmos na década de 90, o que é que vem à cabeça das pessoas? Vai surgir a Expo 98 e vai surgir a construção dos estados de futebol para o euro depois de 2004. E, portanto, entre estas, nós temos aqui 3 corridas em que estamos a fazer ao mesmo tempo. Chegar ao euro na estabilidade macroeconómica e, internamente, temos estes projetos de prestígio internacional, que foi muito como foi jogado. Vamos mostrar que já somos europeus, tendo a Expo 98 a abrir a horas e sendo capazes de organizar um evento como o Euro 2004. E, portanto, há aqui um compromisso durante estes anos, que é um compromisso de afirmação de Portugal na cena europeia. E depois terá algumas consequências. Nós estamos muito habituados a ver estes projetos, que era a construção do Centro Cultural do Belém, que na altura foi super polémico, na primeira fase ainda de euforia, quer depois a Expo 98 e o Euro como 2 projetos emblemáticos de um despesismo. Os economistas têm um indicador, ou tentam avaliar os projetos, também com custos e benefícios, na altura na faculdade, se ainda me lembro, era custos e benefícios não contabilizáveis, não é? Portanto, externalidades positivas, não é? Estes projetos, em termos de autoestima nacional, em termos de, digamos, entusiasmo, afirmação, mesmo venda no exterior, para efeitos de captação de investimento estrangeiro, tiveram ou não um saldo positivo. Porque do resto sabemos que o saldo não foi muito positivo. No caso dos estádios foi mesmo muito negativo, mas tiveram um saldo positivo. Em termos de autoestima, eu acho claramente. O facto de
da Expo 98 ter aberto a tempo e horas, sem atrasos, constituiu na altura um orgulho para Portugal. E eu lembro na altura, foi visitado maciçamente por portugueses que queríamos ser, nós fizemos aquilo. O estádio já não foi tanto, aí nos estádios tivemos mais umas desilusões gregas pelo caminho, no final, mas pronto, no caso da Expo 98 não tivemos esse problema. O que é curioso é que o salto que eles nos trazem dessa autoestima também teve um outro reverso no funcionamento do país e que não tem apenas a ver com os custos e benefícios diretos da atividade económica. É que também esses dois projetos fizeram-nos virar todo o nosso talento e esforço para o financiamento e para a realização dessas obras. Repare que eu estou a chamar obras, não estou a chamar obras públicas, ou estou a chamar construção pública, porque foram investimentos que não tiveram reprodutividade económica em si mesma, mas também tiveram a externalidade negativa, ou o efeito negativo, se quisermos assim pôr, de desviar a nossa atenção e o nosso talento, podíamos ter nas exportações e o nosso dinheiro, para colocar, neste caso eu queria ficar mesmo no talento. Na altura, passou a ser importante era ter empresas de construção a fazer estas coisas todas e, portanto, onde é que um bom gestor quereria estar? Num banco que fizesse project finance destes empreendimentos. Onde é que um bom engenheiro quereria estar? Numa empresa de construção que estivesse nestes investimentos. Não iam procurar uma empresa exportadora que estava a começar a enfrentar dificuldades crescentes no mercado internacional. Não tinha graça, tinha pouca rentabilidade e custava muito. Tornou-se muito mais fácil também para os bancos investirem nestas construções, incluindo a Ponte Vasco da Gama, que teve que ser feita, e outros acessos, do que estar a pensar como é que eu ajudo as empresas portuguesas a serem exportadoras lá fora. E, portanto, estes projetos de alguma forma de orgulho nacional também desviaram a nossa atenção, enquanto talento empresarial, para um mercado interno, desligando-nos da ideia de exportação. E isto depois vai ter consequências no período mais à frente. E acabou por ser também constitutivo de redes de clientelismo, em certa medida. Cândida... Eu acho que também nessa fase assistimos do ponto de vista mais social e da vida das pessoas, portanto, desligando um pouco daquilo que o professor Pedro acabou de dizer. Por um lado, há em termos de progresso e de integração, há uma circulação dos estudantes, dos jovens portugueses, pela rede Erasmus, não é? Que os leva também a sair e ter um contacto mais assíduo. Enfim, eu acho que isso teve uma influência grande. Do ponto de vista académico, provavelmente não, mas do ponto de vista social, sim, e do impacto que as experiências que esses jovens têm... Do ponto de vista académico, acabou por ter um bom impacto. Porquê é que dizes que não? Enfim, porque eu acho, pelo menos, bastante enfim, alguns estudantes com quem falei... Estudaram um pouco lá fora. Exatamente. Mas em termos de experiência é muito importante. É muito importante porque lhes dá um conhecimento de uma realidade diferente e integra, de facto, não só para eles, mas acaba por repercutir isto na família, em que estão inseridos de outra forma. Mas diz, Pedro. Mas eu, como professor, assisti a isso. Sim, assisti aos alunos claro. começarem a ir e depois a regressarem. E devo dizer que me parece, sempre achei que era muito mais importante eles irem passar esse semestre lá fora do que estarem-nos a ouvir a nós, que somos super maçadores. Exato. Eles, pelo menos, tinham lá outra experiência de vida. É provavelmente muito mais interessante para eles saber como é que se zafa num comboio na Alemanha que não sabem como fazer e que têm que ter essa experiência, do que estar-me a ouvir falar a mim mais uma vez durante hora e meia. Do comboio, claro. Não, mas por isso é que eu digo que acho que em termos de experiência e de formação, exatamente, não propriamente académica, mas como formação da pessoa, acho que é muito importante. Não sei se também académica, porque quando voltam com outro sentido de responsabilidade também. E, portanto, o próprio empenhamento na parte académica depois de regressar, nota-se diferença do que era antes. Há um antes e depois destas experiências. E isso também leva-os a experimentar, enfim, uma realidade que começou a existir, que é o Schengen, não é? Portanto, o espaço livre europeu, o deixar de existirem fronteiras, o caminhar e deslocar-se pela Europa sem qualquer tipo de barreira, eu acho que isso, de certa forma, sublinha o pertencer à Europa, não é? O facto destes jovens e das pessoas se conseguirem movimentar sem qualquer tipo de barreiras. Ligando um pouco à questão que se estava a falar da construção, acho que há também muito acentuada a questão a questão do casa própria, do obter casa própria, do construir casa própria, e é ampliado o crédito fácil, não é? Portanto, pede-se crédito e obtém-se crédito com uma enorme facilidade para casa, para viagens, para férias, para tudo. A fatura virá depois, uns anos mais tarde.
Enfim, são apenas algumas. Joana, além da lei das rendas, começou a constituir-se um novo paradigma que fixa os portugueses a um território e que vai se transformar num dos grandes problemas de falta de mobilidade da mão de obra em Portugal, que foi a compra de casa própria. Mas houve muito mais indicadores. Sim. Eu estou aqui contente no meu cartãozinho, está aqui o resumo do que disse o Pedro e o que disse a Cândida, porque aqui neste tal período do compromisso, que vai de 93 a 99, e onde nos comprometemos com uma série de critérios, é daqui que vem, por exemplo, aquele critério que todos nós conhecemos, dos 3% do PIB, por exemplo, para a déficit, começa aqui, e realmente houve uma melhoria drástica das condições de financiamento para a economia portuguesa, para a banca, para as famílias, para as empresas, para o Estado, e o indicador que resume isto tudo é mesmo o preço do dinheiro. A taxa de juro desceu de 23%, de 83 em 84, para 16% em 92, e em 1999 era só de 3%. Portanto, era mesmo um incentivo para utilizarmos o dinheiro. Onde é que utilizamos o dinheiro? O crédito às famílias e às empresas duplicou para 90% do PIB. 2 em cada 3, não é euros, ainda é escudos, 2 em cada 3 escudos nesta altura foram para crédito à habitação, casa própria, crédito ao consumo, para depois comprar o carro, ou a máquina de lavar louça, o frigorífico já havia, mas o micro-ondas e uma série de novos equipamentos que ainda não tínhamos, e para a construção e atividades imobiliárias. Portanto, aquilo que o Pedro estava a dizer, virámos-nos para dentro, tudo para a construção, e para um tal modelo em que ficamos agarrados à casa própria, a pagar há 40 anos, e se temos a casa em Lisboa e já só conseguimos um emprego em Braga, não vamos porque estamos aqui presos. Ao Estado, também não foi particularmente difícil disciplinar estas contas públicas para entrar no euro e pode fazer uma série de infraestruturas. Foi aqui que começamos a erradicar as lixeiras, as barracas e fazer estas autoestradas e infraestruturas que já falaram, ao mesmo tempo que reduzíamos o déficit e a dívida. Eu acho que não podemos esquecer que nesta altura houve um amplo programa de privatizações e que gerou receitas irrepetíveis que permitiram amortizar a dívida muito abaixo dos 60% do PIB. Foi nesta altura também que começámos com o capitalismo popular. Eu lembro que as pessoas tinham ações da PT, da EDP, íamos ver, aquilo estava a 7 contos e a 6 contos e 500. Foi nesta fase que víamos as ações. Eu acho que os mais novos estão baralhados com o paradoxo, não é? Que é neste momento, então, era possível descer o déficit, descer a dívida, fazer obras públicas, gastar imenso dinheiro. Tivemos uma ajuda. Portanto, o milagre residia... E não era só fundos estruturais, era dinheiro. Acreditaram em nós e emprestaram-nos dinheiro. Foi como ontem dizia um dos primeiros, o Félix Ribeiro, um dos primeiros intervenientes, deram-nos um cartão de crédito. Ao mesmo tempo tiraram-nos o emprego, mas deram-nos aqui um cartão de crédito. Há aqui uma coisa interessante que tem a ver com os dias de hoje. Ainda não nos tinham tirado o emprego concretamente, porque aí o desemprego ainda não tinha... Ainda não tínhamos percebido, não é? Mas já se começava a falar do alargamento e da China e da globalização, mas ainda estávamos aqui. Mas ainda estávamos empregados. Em conforto, ainda estávamos. A taxa de desemprego, não sei se tem sido... Era baixinha. Era muito baixa. A dívida detida por não residentes, que é os tais mercados que falamos agora, subiu de menos 10%, ou seja, os estrangeiros só tinham menos 10% da nossa dívida pública para cerca de 50%, começaram a acreditar em nós. E isto ajudou também a cumprir o tal déficit que tinha que ser abaixo de 3%. E não tivemos que cortar em muita despesa, porque só os encargos com juros, que agora é os tais que estão a subir, isto é tudo o reverso do que se está a passar agora, desceram de 7% do PIB que pagávamos anualmente para 3% do PIB. Qualquer ministro das Finanças adorava ter esta folga neste momento. Até porque agora não andará longe dos 7%. Pois, exatamente. E os tais 4% do PIB é o tal déficit que nós estamos a ver se cumprimos. Agora, isto parece tudo muito bonito em termos nominais, mas depois em termos reais, a tal competitividade, o tal facto deste crédito todo só ter ido 10% para a indústria, nós continuávamos com uma crise que não tínhamos resolvido, que era como é que éramos competitivos neste mundo e nesta Europa. E há um dado que eu, pelo menos, eu não sabia e que nunca tinha visto nesta perspectiva, foi que nós entramos no euro, no tal pelotão na frente, com o maior déficit externo que tínhamos.
Porquê? Déficit externo, relações com o exterior, porque continuávamos a importar e até mais do que exportávamos. Como tínhamos o tal investimento direto estrangeiro, repatriávamos cada vez mais lucros para o estrangeiro. Como nos emprestavam dinheiro, também tínhamos que mandar mais juros para fora. E as remessas de imigrantes, como também nos tornamos num país não de emigração, mas de imigração, diminuíram. E, portanto, já está aqui também, para terminar, o tal E na imbróglio com que vamos gênese estar a desse déficit externo, ou seja, da complacência com esse déficit externo, estavam, na altura, boa parte das elites convencidas de que numa zona com a mesma moeda, o déficit externo deixaria de ser um indicador relevante para a economia portuguesa. E foi um pouco nessa crença que durante muito tempo permaneceu uma boa parte da elite académica, portanto, dizendo que, bom, lembro-me do então governador do Banco de Portugal, portanto, Vítor Constâncio, que era um dos partidários desta tese, de não vai haver problema com o déficit externo, porque esse problema só se colocará, dizia na altura, no caso de haver uma crise de crédito, ou seja, das pessoas deixarem de nos emprestar dinheiro. Ora, isso não estava visivelmente no panorama quando todos nos emprestavam. Portanto, essa crise de confiança não se tornava uma ameaça, digamos, credível para o paradigma de então. E, portanto, não soaram os alarmes, embora Silva Lopes, na altura, tenha sido uma das vozes que fez soar o alarme, e outros economistas fizeram, mas na maioria, digamos, haveria uma complacência da própria academia com a situação que estávamos a viver. E entramos, estamos também a aproximar do tempo, mas entramos na fase do adormecimento. O que é que faz que tudo isto, de repente, se inverta? Nós chegamos a 2002, 2003, temos aquele último aspecto de emoção que é entrar os euros e notas e moedas em circulação, temos aquela história de trocar, ainda ver os dois papelinhos com escudos e com euros nas maçãs e tentar perceber como é que tudo jogava. E começamos a ter, de um lado do consumo, do lado da disposição das famílias, o seguinte discurso. Tínhamos a ideia de que haveria, provavelmente, um novo surto de crescimento, como o que tinha havido quando houve o período de 86, 92. Estávamos a fazer uma experiência, de certa forma, semelhante. Estávamos a entrar numa zona de um mercado de 300 milhões de habitantes, 200 e tal só na zona euro. Era um mercado imenso que estava ali disponível. As taxas de juros baixaram desta forma espetacular. Eu costumo dar um número que a Joana gosta muito. É quanto é que baixou o encargo para a compra de habitação própria a 30 anos de um andar ou de uma casa de 100 mil euros. Baixou de 1.200 euros de prestação mensal para 400. Ora, isto são 800 euros a mais que de repente nos estão nas mãos. E, portanto, é muito natural que as pessoas utilizem esse dinheiro, que o utilizem para comprar outras coisas. Isso é prometido também um certo crescimento no futuro, uma reação natural é antecipar algum do consumo futuro, pedindo emprestado e começando já hoje a consumir. E, portanto, do ponto de vista das famílias... Mas isso em si mesmo, Pedro, tinha... Quer dizer, os suecos, desde sempre, se tinham endividado para tirar os cursos superiores, pagando com o exercício da... Do ponto de Portanto, vista... isso em si mesmo... Do ponto de vista... É isso que eu estou a dizer. Do ponto de vista racional de nós, naquele momento do tempo, era perfeitamente natural fazer isso. Era uma reação natural às expectativas que estavam presentes. O que é preciso acontecer para que estas expectativas se possam manter? É preciso que tenhamos capacidade de produzir de forma a repagar esse aspecto. Ora, produzir aqui significa aumentar, de facto, a produtividade. Nós já não tínhamos o instrumento cambial, tínhamos-lo deitado fora e, portanto, estávamos a precisar de descobrir novas áreas onde conseguir produzir com valor acrescentado, exportar mais, fazer isso tudo. Nós já vínhamos de um período de intenso frenesim com as tais corridas, com os tais compromissos, em que nos voltámos para dentro e, portanto, não tínhamos a predisposição enquanto país, enquanto estrutura produtiva, para fazer esse arranque de produtividade. E não fizemos. E, portanto, fomos empurrando para mais dívida, para mais déficit externo, e enquanto nos foram emprestando, fomos Mas cobrando. não fizemos ou de repente surgiu no mundo não fizemos. outros concorrentes que de repente apareceram com mais vantagem comparativa? Não apareceram. Nós já sabíamos que íamos ter o acordo de multifibras. Nós já sabíamos que íamos abrir aqui e ali. Sabíamos, mas não tínhamos visto o efeito. Sabíamos e devíamos ter percebido os efeitos. E não, o problema é que nós viramos toda a nossa energia para os tais desafios internos. Quando falámos há pouco da Irlanda, a Irlanda percebeu estes mesmos desafios e apostou muito mais na frente de captação de investimento direto estrangeiro, produtivo, etc., de maneira que fez ali uma arrancada, chamada tigre celta da altura.
e que foi por ali fora. Nós estávamos completamente virados para dentro e continuamos completamente virados para dentro. Não fizemos essa mudança. Estou a ser injusto para um setor, que é um setor que já tem sido apresentado aqui, nesta conferência já foi apresentado como um bom exemplo, que é o do calçado, que eu lembro perfeitamente, nesta altura, de 1990 e qualquer coisa, lembro de ter visto numa recensão de uma notícia sobre uma conferência, em que causou muita impressão, um responsável empresarial dizer: nós vamos ter que nos transformar. E as alternativas são, daqui a 10 anos, estamos aqui 50%. Se não fizermos a transformação, daqui a 10 anos, não dá ninguém. E a maneira como eles fizeram essa transformação foi muito interessante. Pensaram, onde é que nós podemos ser melhor que os outros? O valor acrescentado é muito bonito, mas como é que isso se faz? E uma das coisas que fizeram foi ter com a Faculdade de Engenharia do Porto, o calçado está todo naquela zona, não é? E dizer assim, olha, nós temos um sistema que faz corte a laser. O corte a laser do couro é uma maçada porque queima. E, portanto, é preciso depois fazer os acabamentos. Isso tem custo e tem desperdício de material. Arranjem-nos um corte diferente que permita poupar isto. Arranjaram um corte a jatos de água de alta pressão, que foi inovador no nível mundial e poupou desperdício e era tão eficiente como o corte a laser. Com isto conseguiram uma vantagem competitiva, conseguiram recolher fundos próprios para depois investir na criação de marcas como nós vemos hoje. Mas começou com esta ideia, nem todos vamos estar aqui daqui a 10 anos. E não estão lá todos os que estavam lá. Muita pequena empresa de calçados desapareceu. Mas hoje temos aquelas pequenas empresas que vendem depois os sapatos de alta gama para as primeiras damas desse mundo. Portanto, não era impossível e houve quem estivesse atento. Nem todo o aparelho produtivo estava a dormir. Mas como muita gente estava, como um país como um todo, fomos assim. Basta pensar nessas alturas, quem é que ainda hoje é um bocadinho assim, quando um jornal, e vamos entrar, agora é a minha parte de jornalista, ok? quando um jornal quer entrevistar um CEO que dê destaque de primeira capa, quem é que vai buscar? Não preciso de nomes, preciso só pensar nas empresas onde eles estão. São empresas exportadoras ou são empresas que são ou empresas públicas ou empresas privatizadas, que são em grande medida ainda muito próximas da antiga empresa pública. Eu quase que aposto que vamos estar a falar naquelas grandes empresas que o Manuel Vilaverde Cabral hoje de manhã chamou estáticas. Ou então em grandes empresas Algumas públicas. das quais com grandes rendas. Algumas com grandes rendas. Exceção à remanescência, evidentemente, que nós fazemos sempre. Mas isto dá um pouco a noção de quanto foi a nossa viragem, até psicológica, para o interno. E, portanto, o adormecimento que surge depois, surge na sequência desta viragem, em que nós vamos pensando, não, isto agora vai se compor, porque nos foi prometido que se ia compor. E, portanto, por exemplo, quando surge o discurso, ainda ontem ou hoje surgiu outra vez o discurso de que nós vivemos acima das nossas possibilidades, que honestamente é um termo que eu acho horrível. O que significa isso é verdade, no sentido estrito, de consumimos mais do que produzimos. Mas o que se passou foi o que nós produzimos é que não esteve à altura daquilo que era a expectativa do que poderíamos fazer. Porque nós não tivemos um crescimento lento ou razoável em termos históricos e um consumo muito disparatado face a isso. Nós tivemos foi um crescimento do consumo relativamente razoável face ao padrão histórico. O que tivemos foi não produzir. Não conseguimos produzir com valor acrescentado. Não conseguimos tornar todo o investimento que foi feito, quer privado, quer público, em investimento reprodutivo. Ou seja, o discurso aqui da culpa sai dos consumidores para os empresários, basicamente. Para os empresários, para todas as partes. A nossa forma de distribuição de fundos estruturais, e ligando um pouco ao trabalho da Joana, desde há muitos anos que tenho a ideia de que os fundos estruturais criaram mais problemas do que resolveram em termos de estrutura produtiva. Meteram muito dinheiro no país, certo. Mas eu lembro de ter visto situações de fundos estruturais que a única coisa que fizeram foi tornar projetos que eram inviáveis à partida, privadamente lucrativos, mas sem nenhum efeito reprodutivo. Um exemplo concreto que sempre me chocou foi uma pessoa que criou uma fábrica de última gama de produção de garrafas de plástico, vasilhame de plástico. Foi colocar essa fábrica no centro do país, louvável. O problema está em que a única razão pela qual a fábrica era lucrativa é porque tinha um subsídio. Porquê? Porque quando transportava o produto final para os consumidores dele, para os clientes, as empresas que iam usar o vasilhame, tinha que transportar o vasilhame para Lisboa, Porto ou Coimbra, portanto transportava ar. Tinha que transportar caminhões de ar. E, portanto, aquilo ficou muito caro. E, portanto, a empresa desapareceu ao fim de 2, 3 anos. Porquê é que foi criada? Porque houve um subsídio que criou a fábrica. Privadamente não fazia sentido. Eu acho que a minha sensação é que nós temos muitos erros deste género. Como já foi dito, isto era avaliado como? Era avaliado. Ele fez a fábrica, executou-se a 100% do subsídio, está excelente. E, portanto, nós tivemos aqui também, não só dos empresários, uma falta de visão
de onde ir. Temos provavelmente o mail... Aí a culpa é também do empresário, quer dizer, quem vai Claramente. fazer um projeto só porque tem subsídio, Exatamente. assim mesmo não é Mas, empresário. mas ele tem o subsídio, o banco apoiou e o governo deu. E, portanto, nós tivemos toda uma estrutura distorcida para aproveitar o subsídio e não a pensar como é que o subsídio ia se tornar reprodutivo no futuro. E portanto, isso aí que eu ponho... Cândida. Pegando um pouco no que o professor Pedro estava a dizer, eu acho que há aqui uma outra questão que tem a ver com a sociedade civil e com esta aplicação e a utilização dos fundos que tem a ver com a nossa, como sociedade civil, a nossa exigência de transparência face a estas questões. E acho que claramente, se nós vinhamos da década de 90, de abundância, enfim, onde as coisas estavam a correr bem, nós somos confrontados depois com uma retração grande e também com muitos focos de corrupção e com muitos fundos que acabam por ir, enfim, para piscinas e para outro tipo de infraestruturas pessoais e não propriamente à disposição da população. E acho que aí, para além de estarmos voltados para dentro e de gastarmos esses fundos internamente, muitas vezes as coisas não estão apropriadas, como o exemplo que o professor Pedro acabou de dizer. E, enfim, um dos grandes exemplos desta década de 2000 a 2011 são os estádios, não é? Em 2004, não é? A quantidade de estádios que foram construídos, a dimensão que todas aquelas construções tiveram, que deram muito dinheiro a muita gente, sem dúvida, mas em termos de país, o que é que significou de facto? O que é que estamos hoje na ressaca, como bem dizes, o que é que estamos hoje a sofrer com tudo isso? O que é que temos que pagar? Que encargos é que essa euforia de 2004, enfim, esse gastar de dinheiro e de fundos dessa década nos está a repercutir neste momento? Enfim, estava a falar desta questão da diferença, de facto, entre estas duas décadas. Eu senti isso na pele, enfim, muitos outros jornalistas acho que sentiram. Nós, em termos de sairmos em reportagem internacional, é incomparável o que nós fizemos na década de 90 e na década de 2000. É incomparável. Nós fomos a alguns locais, fizemos algumas reportagens, mas a forma como o fizemos não tem comparação. Existia na década de 90 um investimento muito maior em em estarmos nos sítios e em trazermos a nossa visão sobre o que se estava a passar. E até a investigação jornalística. Completamente, em termos de investigação. Esta guarda da transparência também se ressente da redução da investigação jornalística. Sem dúvida. De qualquer modo, eu acho que mantivemos nichos de excelência e acho que é importante sublinhar que acho que temos nichos de excelência em várias áreas e eu acho que isso não pode, apesar do adormecimento, apesar de tudo o que aconteceu, ainda há alguns locais muito bons. Diz quais. Eu acho que na investigação científica, enfim, nós temos coisas excelentes, na própria academia acho que temos coisas muito boas, na arquitetura acho que temos coisas muito boas, mas na investigação eu acho que aí são coisas muito pequenas, mas que são muito boas e que são reconhecidas em termos internacionais. Hoje de manhã o professor Adriano Moreira falava também da excelência de investigação que se está a ser feita em relação à plataforma marítima, portanto, de aprofundamento nesta matéria. Joana. Acho que a Joana agora nos pode Agora ajudar a compreender isto. Não, eu adormecimento, quando o Pedro nos propôs estes três nomes, a euforia, o compromisso, é ótimo. O adormecimento porquê? Fiquei um bocadinho de pé atrás. Mas depois reconheci a sua genialidade ao ver aqui os números, porque adormecemos mesmo na criação de riqueza. O PIB per capita, o tal PIB per capita em paridade de poder de compra, que era de 81% da média europeia em 99, era de 81% em 2010, não há mais adormecimento que este. A produtividade, que era 51% da média da UE 15 em 99, era 51% em 2010. Isto é deprimente. A orientação exportadora, que era 27% do PIB em 99, era 28% em 2009, ali na pré-crise, a grande crise internacional. Ou seja, ainda ficámos mais atrás da União Europeia, que já estava com taxas de 40%, e países com a nossa dimensão, por exemplo, como a Áustria, como a Bélgica, já estavam nos 50%, nos 60% do PIB, economias
muito mais abertas. Qual foi o problema? Podíamos ter ficado adormecidos em todo lado, mas houve outras zonas que ficámos completamente acordados, fizemos diretas. Como a densidade de autoestradas, que já era 123% da média da União Europeia, esticámos para 186, quase o dobro. O dobro, ficámos quase com o dobro da União Europeia em termos de densidade de quilómetros de autoestrada no país. Há aqui um indicador que parece complicado, mas é a área de centros comerciais. A área bruta locável em metros quadrados de centros comerciais, que em 99 já era 1,3 milhões de metros quadrados, mais que duplicámos para 3 milhões nesta altura. O crédito ao setor privado, que já era os tais 90% do PIB, passou para 152% em 2009 e manteve-se o rácio: habitação, consumo, construção e atividades imobiliárias. O Estado também gastou mais e, por exemplo, nas prestações sociais, convergimos completamente com a União Europeia, passámos de gastar 13% do PIB para 22% do PIB, pois também tem a ver com o envelhecimento da população. Mas aí ficámos normais. Aí ficámos com a média da União Europeia. Com a média da União Europeia. O problema é que na carga fiscal ficámos ali só nos 80%. Portanto, já tínhamos aqui um desequilíbrio de financiamento. Há aqui um número, depois hoje estamos a comemorar os 5 anos da falência, a comemorar? Não, a falência do Lehman Brothers, mas é hoje que faz 5 anos que se assinou, peço desculpa, mas é bom lembrar, eu acho que é importante lembrar que nesta altura... Que tudo começou há 5 anos. Tudo começou há 5 anos. Em 2009, ou seja, aqui mesmo quando a crise financeira internacional começa, quando vem a crise das dívidas soberanas, e nós agora estamos cheios de números e já nos esquecemos, e vírgulas e tudo, mas Portugal tinha aqui uma tripla infernal, e era tudo com 10, é fácil de decorar. Tínhamos 10% de desemprego, 10% do PIB de déficit orçamental e 10% do PIB de déficit externo. E foi assim que a tal falência do Lehman Brothers nos apanhou. Nos apanhou. Em estado que não era de adormecimento, antes fosse, mas de alguma vigília gastadora. Não é? E estamos a chegar ao futuro, não é? Portanto, àquilo que nós temos para rapidamente dar a volta à situação. Trabalhamos mais do que a média europeia, curiosamente, não é? Temos um número de horas trabalhadas superior, mas temos menor produtividade do que a média europeia, e é neste contexto em que nos vão pôr a trabalhar mais, mas provavelmente não com efeito na produtividade, que vamos ter que dar a volta. E eu vou dar a palavra à assistência para colocar as questões que queiram colocar em relação ao futuro, porque nos aproximamos do tempo. Muita gente, parece-me. Se calhar começamos por aqui. Obrigado, boa tarde. Antes de mais, agradecer esta iniciativa, acho muito boa para fomentar a opinião pública e o debate em Portugal. Parabéns à organização. A minha questão, essa questão da declaração do Dr. Vítor Constâncio, acho curioso, também me lembrei dela. Ele até chegou a dizer mais, ele disse ao jornalista: já alguma vez viu o Texas falir? Escusado será dizer que se esqueceu que nos Estados Unidos existem transferências fiscais entre Estados. Mas a minha questão é relativamente ao alargamento da União Europeia em 2004. Também nunca tínhamos visto a falência de uma cidade como vimos agora nos Estados Unidos. Detroit, sim, sem dúvida. Portanto, Detroit também faliu de facto de uma forma inesperada. Sim. Mas era perguntar relativamente ao alargamento da União Europeia em 2004, porque penso que Portugal, não sei se Espanha, mas Portugal e a Irlanda, as capitais ficaram mais afastadas do centro da União Europeia, que se deslocou muito mais para leste. E se isso foi nefasto para Portugal e de que forma? E depois também gostaria de abordar a questão da produtividade. Se pudessem dizer algumas medidas, como é que poderemos sair daqui? Porque de facto Portugal, nós em média produzimos 50% do que um alemão produz. Mas pior, o nível é baixo e a derivada, ou seja, a variação tem vindo a decrescer ao longo destes últimos 10 anos. E isto é preocupante, de facto. Joana, começamos pelo número? Em relação à produtividade, eu acho que muitas vezes, pelo menos quando falo com algumas pessoas, parece que vamos para o trabalho, não é? Trabalhamos mais horas do que os outros, mas não produzimos tanto. E eu pensei, se calhar estamos a passar mais tempo no Facebook, ou fui ali tomar café com o meu colega. Não é isto, é o que nós produzimos tem que gerar mais valor. Eu lembro sempre aqui de uma gravata italiana. Se calhar uma gravata em Portugal fazemos,
e vendemos por 8 euros. Uma gravata italiana, que se calhar demora o mesmo tempo a fazer, vende-se por 50 e por 100 euros. E, portanto, esta coisa da produtividade eu acho que tem muito a ver como é que criamos valor, como é que fazemos os produtos. Eu trabalho numa empresa, uma consultora, que passa o dia a dizer isto, que temos que fazer produtos diferenciados, mais criativos, que eu e tu queiramos comprar e queiramos dar dinheiro por isso. Em relação ao leste, não sei se o Pedro, por exemplo, quer falar. Também sobre o leste, a resposta é não. Não creio que tenha sido um problema. E por uma razão simples. Que, de certa forma, se temos um mercado que supostamente é um mercado único, com regras estáveis, com uma plataforma aduaneira externa comum, alguns destes países, mais cedo ou mais tarde, também irão entrar no euro, nós tínhamos todas as condições para explorar ainda melhor um mercado mais amplo. E, portanto, o nosso problema é de falhar a oportunidade, não é da oportunidade com o alargamento, não está lá. A declaração de devido à constância também tem implícita não só a existência de transferências, mas como vários tipos de transferências, de haver uma solidariedade institucional, da mesma forma que nós temos com o distrito de Bragança, se tiver problemas, ou o distrito de Porto Alegre. E, portanto, a analogia dele era muito nesse sentido. Ora, nós nunca criámos os mecanismos europeus que criassem qualquer tipo de transferências, fosse orçamentais, fosse de outro género, permitisse essa compensação. Estamos hoje a falar, finalmente, na ideia de um subsídio europeu de desemprego acima de um determinado nível, que é uma aproximação a este tipo de transferências. Por outro lado, não é verdade que alguns Estados nos Estados Unidos não tenham falido. O Massachusetts, ainda da altura, esteve muito perto disso e não faliu porque teve um programa de recuperação. A própria Califórnia, que é para aí a sexta economia mundial, se fosse um país sozinho, tem esse tipo de problemas. E os problemas da Califórnia traduziram-se depois em falta de investimento, por exemplo, na eletricidade, e a Califórnia tem de vez em quando, agora não sei como é que está, mas há uns anos, tinha blackouts quando ligavam todos o ar-condicionado, que não eram dignos de um país que fosse a sexta economia mundial. E, portanto, os Estados Unidos também aceitam muito aspectos que nós provavelmente aqui não aceitaríamos. Agora, quanto à produtividade, como sair daqui, como a Joana estava a referir, é preciso saber melhor o que é que se pode fazer de valor acrescentado. Agora, dizer isso é muito fácil. Fazê-lo torna-se muito mais difícil. Nós, provavelmente, temos que pensar em como é que usamos melhor aquilo que temos de bom, a criatividade. Por exemplo, a Joana falou há pouco da arquitetura. Nós temos 2 prémios Pritzker em arquitetura. Quantos países no mundo se podem gabar ter 2 prémios Pritzker? E o que é que nós fazemos para aproveitar esse aspecto para divulgar quer o nome de Portugal, quer criar uma escola de nomes de escolas de arquitetura, quer fazer o que quer que seja à volta disso. Neste momento estamos a criar escolas de arquitetura, no sentido que estão muito concorridas, os nossos vão para fora, mas os de fora vêm estudar arquitetura aqui. E, portanto, nós temos que pensar como é que fazemos isso. A nossa tentação é muitas vezes copiar o que os outros fizeram. Não? E aqui começamos naquela fase em que nós temos que ter a criatividade de perceber como é que vamos fazer. Temos também que pensar nos métodos de trabalho. Provavelmente as coisas que mais chocam um gestor estrangeiro em Portugal é uma coisa tão simples como a pontualidade. E isso é algo que nós podemos tentar mudar. Não é só uma questão de mudar a produtividade por mudar a pontualidade, é tudo o que vem atrás em termos de método de trabalho. E, portanto, nós nunca pensamos, quando estamos a trabalhar, ou em geral, quando está a trabalhar, já tenho feito a pergunta por vezes, que é o que é que nós contribuímos no último ano com boas ideias para melhorar o desempenho da instituição onde estamos? O que é que nós fizemos para fazer isso? E, portanto, nós temos aí que mudar alguma coisa. De qualquer maneira, só fechando, provavelmente não falaremos muito mais, nós temos estes 25 anos europeus, apesar desta última fase mais depressiva, eu acho que valeram a pena. Eu acho que o euro tem muito mais potencialidades que aquilo que nós temos estado a fazer. E o euro pode ser um instrumento para nos ajudar a sair da situação onde estamos. É simplesmente nós queremos aproveitar a zona euro para isso. Nós pensamos muito em Portugal, mas, se calhar, do ponto de vista económico, temos que ir para além de Portugal e pensar, de facto, na Europa. Há uma diferença crucial entre 25 anos atrás e hoje. E essa diferença está muito no euro e nas instituições europeias que nós criamos. Nas instituições nacionais, que tiveram que ser criadas também por pressão europeia. Por exemplo, a Entidade Reguladora de Serviços Energéticos tirou das mãos do Governo as tarifas de eletricidade, foi criada em 95. Nós temos uma representação portuguesa permanente em Bruxelas, a famosa REPER, que obriga o Estado português a relacionar-se de uma forma diferente com a União Europeia. Nós nunca teríamos relações com os outros Estados se não houvesse a União Europeia e agora, e com isto o euro, para fazer estas negociações. Só há uma coisa que nós continuamos iguais há 25 anos atrás. Continuamos aflitos para chegar a um grande campeonato
de futebol. Há 25 anos era o europeu e houve um gol de Carlos Manuel que nos levou lá, agora é para o europeu, para o Mundial do Brasil, pode ser que haja um gol de Ronaldo que nos leve lá. Eu Cândida, queria querias acrescentar uma acrescentar? questão em relação à questão da produtividade e da criatividade. E eu acho que, de facto, há aqui uma questão que nós temos que ter plena consciência dela e combatê-la. Ou seja, por um lado, nós temos que acreditar em nós próprios. Eu acho que nós, muitas vezes, não acreditamos muito em nós próprios, achamos, sabe, nós somos muito... E acho que há aqui um confronto, um abismo, por exemplo, em relação a um americano e um português a apresentar uma ideia, que é o americano diz, vocês têm que acreditar em mim. O que eu estou a fazer é a melhor coisa do mundo, é ótimo. Nós podemos ter uma ideia genial, mas quase que pedimos desculpa por existirmos, não é? Temos aqui uma ideia muito boa, mas não sabemos se vai resultar ou não. Eu acho que nós temos que acreditar mais em nós, porque nós temos boas ideias, temos neste mercado excelentes e podemos fazer coisas que de facto são altamente competitivas. Mas também temos um problema interno, ou seja, nós às vezes temos dificuldade em acreditar no novo, nas coisas novas que surgem, em apoiar, em puxar para cima. Resistimos um bocadinho às vezes a essas coisas, vamos pelo que já existe, pelo que é conhecido, pelo que é garantido, e às vezes não damos o apoio suficiente à criação de novas ideias, de novos produtos, que podem às vezes ter alta qualidade, mas que têm dimensões não muito grandes. E, portanto, acho que internamente temos que fazer esse esforço e externamente não ter medo de dizer eu fiz isto, eu sei fazer isto e eu tenho a certeza que isto é bom. Não nos fica mal. Awesome. Eu acrescentava só não ter medo de errar, não é? Porque Exato, os também, americanos claro. têm aquela cultura do erro, não é? Quem não erra é porque não fez. É porque não experimentou. Exato, é porque não experimentou. E Portugal, eu acho que neste momento, sobretudo, estamos na depressão do potencial falhanço. Nota-se muito entre as pessoas que perderam o emprego, por exemplo, quase um complexo de culpa. Porque é que perdemos o emprego? Nada os distingue dos que ficaram com o emprego, em muitos casos. Mais uma pergunta? Posso? O microfone para aquela senhora? Está uma pessoa com o microfone ali. Ah, uma pessoa com o microfone. Então peço desculpa. Tem primazia quem já tem o microfone na mão, para não perdermos tempo. Senão terei todo o gosto em dar. O meu nome é Luís Pedro Duarte, eu trabalho na Accenture. Tinha três temas. Três não. Uma rápido, Tá bem. estamos a passar o tempo e Aos temos três. que acabar pontualmente para provarmos que somos capazes, etc. Vamos a isso. A fase do adormecimento, que é colocada no horizonte temporal, no último, neste caso. Minha pergunta é sobre as pescas, eventualmente a questão é mais para aqui. Sobre as pescas e sobre a agricultura e sobre a indústria transformadora, se não é mais evidente que já havia um adormecimento mais cedo do que aquilo que vocês disseram, nomeadamente até quando falaram na parte da euforia. A segunda é que eu percebo perfeitamente o tema do ego e da estima, e, portanto, vai-me perdoar, tinha uma segunda questão que é, já que estamos hoje no 5º ano, após o que aconteceu no Lehman, como é que vocês veem mais 5 anos para a frente entre o que foi a nossa boa autoestima e o nosso bom ego e o nosso descalabro económico? Podia se calhar passar agora já o microfone e juntávamos várias perguntas para podermos depois responder em conjunto. A minha é breve. E é para o painel todo. Julgo que em particular para o Pedro, mas abrange tudo o que foi dito, embora seja uma tangente. Os fatores psicológicos, tais como acreditem em nós ou não acreditem em nós, eu sou materialista, acho que tem sempre uma base material. Portugal é uma longa nação, sempre foi pobre, etc. Portanto, há razão para nós termos algum ceticismo em relação ao presente e ao futuro. A Inglaterra, os Estados Unidos, por definição, são uma nação nova. Em relação à criatividade, eu acabo de ler um livro que me põe um problema muito sério. Eu sou favorável à globalização, nem vale a pena dizer que sou favorável, porque é inevitável. Mas, dito isto, fui a Prato, que é uma cidade medieval perto de Florença, que fazia, desde o século XV, têxtil de lã, tinha dezenas ou centenas de fábricas primeiro artesanais, e hoje em dia há 20 anos, dezenas de fábricas com muito made in Italy, portanto com marca, com produção,
praticamente foram todas compradas por chineses, que começaram primeiro Made in China e depois perceberam porque é que nós não nos havemos de instalar. Isto não se passou ainda no Vale do Ave, mas de futuro pode acontecer. Como é que a Europa vai reagir a um investimento maciço em algumas zonas tradicionais, por exemplo, na têxtil em Portugal, que vai ser vendida provavelmente por preços muito baratos? A pergunta é, devemos reagir? E se devemos reagir como? Ou se vai passar o que se passa em Prato, que praticamente os patrões e os operários são todos chineses, têm a maior Chinatown da Europa. Eu nem queria acreditar quando saí da Catedral de Prato, onde eu tinha ido ver uns frescos. É um muro fechado. Os chineses fazem mesmo Chinatown. E como é que o painel vê a possível compra de fábricas e indústrias tradicionais? Não estou só a pensar em Portugal, estou a pensar na Europa. Obrigada. Já temos aqui muitas pistas, Pedro. Ok. Pescas e agricultura e indústria transformadora. As pescas são um caso um bocadinho à parte, porque houve programas comunitários que fomentaram o abate e não sei se nós na altura não fomos muito na onda de, para receber os subsídios, aceitámos isso de uma forma quase crítica. É fácil agora ex post estar a dizer que foi um erro, mas provavelmente sim. Isso provavelmente foi um erro de visão. Da agricultura, acho que foi um movimento natural de as pessoas acharem que tinham melhor vida na cidade e houve uma mudança. Também houve questões de dimensão de algumas explorações agrícolas. Nós nunca resolvemos muito bem em Portugal as dimensões mínimas para as explorações agrícolas. Portugal é um país que é uma região de qualquer país grande, não é? Nós somos uma região de Espanha, somos uma região de França e a dimensão média das explorações é muito diferente. Portanto, nós aqui, até este tempo recente, não tínhamos muita capacidade de gerir bem essas áreas. Mesmo o renascer agora da agricultura está a surgir com uma agricultura que não é igual à anterior, porque são novas pessoas que estão a procurar ver o que é que conseguem vender lá fora para produzir cá, em vez de responder ao subsídio apenas que vinha de fora para produzir o girassol. E, portanto, nós temos aqui uma situação diferente. A indústria transformadora não é tanto assim, porque nós sabíamos desde antemão que, havendo uma inserção num espaço alargado como mercado único, a nossa estrutura da indústria transformadora ia ter que se mudar. Não era razoável pensar que se mantinha a mesma estrutura. E nós fomos mudando aos poucos essa estrutura, mesmo os têxteis não são exatamente os têxteis que eram há 25 anos. E essas mudanças de estrutura normalmente são lentas e fazem-se numa primeira fase por redução de trabalhadores para aumentar a produtividade. Numa segunda fase devia-se ter o tal crescimento de valor acrescentado por incorporar outros aspectos que foi o que nos falhou. E, portanto, o que nos falhou aí não foi o adormecimento começar mais cedo, porque havia um processo que tinha que ser feito quase como de limpeza da estrutura industrial para depois fazer o outro arranque. Foi o outro arranque que não surgiu. Portanto, aqueles primeiros 6 anos, era natural que fossem assim. Os outros anos deviam ter começado a arrancar, mas nós estávamos muito voltados para outra coisa. E aí o ajustamento na indústria transformadora continua a ocorrer, mas sempre só pela redução do número de trabalhadores. E quando era preciso que ela voltasse a fazer o take-off, quando entramos na preparação para o euro e na entrada no euro, que era quando eles deviam ter entrado a exportar novamente, é que não aconteceu. Daí o adormecimento dessa parte. Os 5 anos para a frente. Céus. Bom, eu sei que o que vou dizer nunca vai acontecer, não é? O que quer que seja que eu diga. Portanto, é aquelas coisas que não vai. A minha sensação é que nós, nos próximos 5 anos, vamos ter, globalmente, um crescimento não muito elevado em Portugal. Vamos continuar a ter uma exportação cada vez maior de bens e serviços. E vamos, provavelmente, assistir, e aí é a parte que eu não consigo prever, em zonas inesperadas, o engenho a aparecer a fazer a exportação. Estamos já a fazer exportação de ensino, que era uma coisa que se considerava não transacionável. Hoje em dia já se faz essa exportação de ensino de várias formas, indo aos outros países selecionar, trazendo alunos estrangeiros para cá, já está a surgir isso, e é provável que surjam outras áreas inesperadas onde isso suceda. O que é que eu gostaria que pudesse acontecer? Que nós pudéssemos juntar um pouco o que é o nosso triângulo dourado, de alguma forma, que é as condições de turismo que nós temos fabulosas dentro da Europa. Temos uma cultura de praticamente 1000 anos que podemos explorar de uma forma moderna, e temos um país que, do ponto de vista mundial, é um país estável e seguro. E com isto criar condições não só para atrair turistas, mas inclusive para tornar isto um país que seja interessante para quem quiser montar um negócio no âmbito europeu. Eu não sei exatamente como fazer isso, mas o que eu gostaria é que, por exemplo, nós, em vez de pensarmos como é que vamos evitar que os portugueses imigrem lá para fora, é pensar como é que eu vou atrair
um empresário belga ou um empresário alemão nos seus 20 e tal anos a vir montar uma empresa em Portugal. No dia em que eu conseguir fazer isso, eu sei que os portugueses também vão querer cá ficar. E têm vantagem em querer cá ficar. Mas o que eu tenho que pensar é como é que eu consigo pensar num aspecto maior. Isto liga-se diretamente com o que a Maria Filomena perguntou, que nos fatores psicológicos, o nosso verdadeiro desafio, em termos psicológicos, é conseguir pensar a americana um bocadinho mais big. Isto é, quem montar um negócio tem que montar em Portugal para a Europa, pelo menos, e não para a zona da Covilhã ou uma coisa assim. Tem que se pensar nessa forma. Infelizmente, tudo isto leva o seu tempo. Eu não sei como transformar. Mas como não sei como transformar, a única coisa que posso ir fazendo é malhando a cabeça, repetindo estas coisas sempre que puder. E pode ser que um dia, se outros fizerem também o mesmo, as coisas se consigam. Sermos minimamente, quer dizer, já não vamos ser pontuais, já vamos ser portugueses de qualquer maneira, ultrapassando um bocadinho o tempo, mas... Como é que resistimos ao investimento maciço chinês? Só há duas formas. Acabar com o nosso déficit comercial com a China, exportando mais para a China. E reparem que se nós temos um déficit comercial como país, significa que esse país está a adquirir direitos ativos no nosso país necessariamente. E investindo maciçamente na China. Se eles vêm para cá, nós vamos para lá. Provavelmente há um chinês que empresta. Não sei se é para ir para a China. Eles são muitos. E, portanto, há de haver um que tenha dinheiro que empreste. Cândido. Não estou a brincar. O número de milionários chineses é muito grande. Cândida, passas, Vana? Eu queria só deixar aqui um número engraçado em relação... Mas vejo mais em termos de setor transacionável. Há muitos setores em Portugal que estão completamente virados para fora. O problema é que a indústria em si e a agricultura, este setor transacionável é muito pequenino. É ele próprio que tem que aumentar, mas há setores que já exportam 100%, 90%. Também tem que deixar qualquer coisa aqui. Portugal, somos um mercado de 10, 11 milhões. Mercados como o nosso, mesmo agora que estamos super virados para fora, já temos 40%, as exportações já valem 40% no nosso PIB. Eu vou só comparar aqui com outros países que têm exatamente a mesma população com a portuguesa. A Áustria já exporta 58%, a Bélgica 84%, a Suécia 48%, a República Checa 78%, a Hungria 96%. Depois vem sempre a Grécia para nos sentirmos melhor, que ainda está nos 29%, que era onde nós estávamos antes. Portanto, o problema é que por nos termos virado para dentro... Mas a composição também é importante, não é? A composição das exportações também é importante. Só exportarmos refinados não é grande mudança. O facto de termos virado para dentro é que somos temos um setor transacionável muito pequenino e é ele que temos que aumentar. Bom, eu penso que neste painel algumas pistas deram algum conteúdo a um possível consenso sobre a bondade de estarmos na Europa, pelo menos a bondade desta travessia, apesar de estarmos agora ainda em alguma ressaca desse período de adormecimento, ficaram algumas pistas. Não passámos de toda uma questão que era importantíssima, mas enfim, dominavam aqui os economistas e os jornalistas, e a questão demográfica, a questão social, a questão das alterações profundas de família, de vida, que também têm muito a ver, por exemplo, com a questão da sustentabilidade da segurança social. Eu penso que já terão sido tratadas no painel do ano passado, cujo tema era da demografia. Se não foram, a minha incompetência é total, porque esse era um ponto importantíssimo, mas que nós passámos aqui ao de leve sem tocar. Ficará para a próxima. Muito obrigada a todos.